Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. Este programa tem muita importância para todos, não só para o público que originalmente parece ser. Outubro Rosa, mês de prevenção e cuidados com a saúde da mulher. Porque se a mulher não estiver bem, o marido não vai ter como estar bem, os filhos não vão ter como estar bem. Então, a mulher precisa estar bem para ela e para todos que dependem dela. E são muitos que dependem da mulher, todos nós. Para discutir e analisar esse importante assunto, estão em nossos estúdios aqui a doutora Deidmar Cássia Batista Abreu, ela é mastologista, e a doutora Elisa Souza da Cunha Bastos, que também é mastologista. É mastologista mesmo que se pronuncia. Aqui está escrito mastologia, mas é mastologista, não é isso? É isso mesmo. Então, bom, acho que a primeira coisa para o telespectador aqui, doutora Deidmar, para a telespectadora, então, o que é uma mastologista? O que faz? Bom, essa especialidade, né, ela foi criada da necessidade do cuidado da mama, né, porque antes ele era cuidado um pouco pelo ginecologista, cuidado um pouco pelo cirurgião oncológico, e às vezes se perdia porque mama hoje, todo dia saem artigos novos, então é impossível você conseguir estar atualizado fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a mastologia surgiu justamente para que o médico foque no que tem de melhor em prevenção e tratamento da mama. Perfeitamente. Bom, doutora Elisa Souza, eu até vou começar o programa com uma pergunta que deveria ser conteúdo para o meio do programa, mas como isso é um negócio muito recorrente, na opinião de várias pessoas, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: durante décadas, a mama, na verdade, ela era vista como uma fonte de alimentação, de procriação. E depois, com o passar, ou evolução ou não da medicina, muitos falam que foi uma involução, uma coisa que se demanda demais da mulher, que não faz senso, enfim, há uma controvérsia. A mama passou a ser um objeto erótico, um objeto, inclusive, de satisfação para agradar o público masculino ou para agradar as mulheres. Então, muitas operações hoje são feitas para poder a mama ficar maior, ficar mais bonita, etc. São as operações plásticas, né? As cirurgias plásticas de mama. Elas fizeram com que o câncer de mama tivesse mais recorrência? Tem alguma correlação entre uma coisa e outra, não? Bom dia, obrigada pelo convite, primeiramente. Roseval, realmente, a cirurgia plástica hoje em dia é uma coisa cada dia mais comum, né? Antigamente, poucas pessoas faziam cirurgia plástica da mama, hoje em dia está bem disseminada. E não, a resposta é não. Não tem nada a ver com o aumento da incidência do câncer de mama. A cirurgia plástica não faz com que aumente o risco da mulher. Existe hoje em dia uma doença relacionada ao silicone que é bem rara, mas que não aumenta a incidência de risco que a gente fala do risco habitual. Ela é bem relacionada ao silicone mesmo. Então, não há contraindicação, se a mulher assim o desejar, para que ela faça uma cirurgia plástica, põe uma prótese maior, não é? Sob o ponto de vista de saúde da mulher. Não há contraindicação. Desde que, claro, ela faça os exames pré-operatórios de mama, mamografia, ultrassom da mama, caso necessário, faça uma ressonância e passe pelo mastologista para ter certeza que ela não tem nenhuma doença antes da cirurgia. Então, liberada pelo mastologia, não tem problema algum. Doutora Deidmar, só esgotando um pouquinho esse assunto, que são dúvidas de muitas mulheres. Existem mulheres, por exemplo, que são baixinhas. Baixinhas, são como perfume francês, né? São maravilhosas, mas são baixinhas. Mas elas dão na telha de colocar 500 miligramas de prótese e aquilo pesa, né?
É, é preciso ter uma noção estética, porque tem alguns médicos que falam, olha, o cirurgião, quando ele é consciente, ele fala, não, pera um pouquinho, calma, sua estrutura óssea, sua compreensão física, não pode colocar uma mama muito grande, estilo Dolly Parton, e etc., porque pode, inclusive, dar problemas de coluna. Isso é mito ou realidade? Quer dizer, a mulher pode pôr o tamanho que ela quiser. Qual é a orientação nesse sentido? Bom, a gente tinha muito como referência o Ivo Pitangui, né? Uhum. E ele falava o seguinte, que você apenas tem que retocar a mulher, você não tem que refazer a mulher, né? E o que está acontecendo hoje é que a mulher está sendo refeita por alguns cirurgiões, e nem sempre o que ele está se refazendo, essa mulher, ela está se tornando bonita, porque a gente está vendo realmente coisas que deformam a estrutura física da mulher, até a estrutura facial, corporal. Eu acho que tudo é retoque, né? A doutora Elisa não precisa de retoque. Obrigada. Mas, assim, tem algumas pessoas que vão precisar desse retoque. No caso, ela quer aumentar o volume da mama, né? E é claro que se você começar a sair daquela estrutura que seu corpo suporta, você vai começar a ter problemas, você vai começar a ter problemas na coluna, desvios de coluna, cifoses, ela vai começar com dores. A má interpretação também de indicar prótese para tudo, às vezes uma paciente tem uma doença imunológica, essa prótese vai desencadear uma doença imunológica nessa pessoa por ser um corpo estranho, né, que é a síndrome de azia, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado primeiro, porque não é comércio, não é você chegar lá na prateleira, escolher o tamanho, colocar e pronto, está resolvido. É um procedimento que vai mudar a vida da paciente, ela vai conviver com isso depois, então tem que ter um bom senso, né? Tudo na vida é o caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É verdade. A doutora Elisa, Dedimar, eu tenho uma jornalista, a Jo Almeida, quando ela vê uma mulher como a doutora Elisa, ela fala assim, Ih, deve ter um CC, um mau hálito tremendo. Tem que achar um defeito. Eu vou achar um defeito nessa mulher, porque ela está me incomodando com a beleza dela. Então, realmente, é uma pessoa, a doutora Elisa, pelo que sei... E excelente profissional. Não, Obrigada. pelo que eu sei dos bastidores, é uma pessoa que tem aquela beleza que a gente diz que é uma beleza completa. Ela não só é bela, sob o ponto de vista de uma mulher com uma beleza física invejável, mas também uma grande profissional e uma figura humana fantástica. Então, acho que é isso que a faz, inclusive, até mais bonita, na verdade. Porque não adianta Obrigada, muito obrigada. a beleza física. A beleza, ela é uma coisa muito mais ampla, não é? Bom, eu vou aqui nós já demos uma introdução no assunto, eu vou aqui para o intervalo comercial, lembrando que o Sebron foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. Portanto, principalmente para o tema desta noite, que é a prevenção de saúde da mulher, câncer de mama, essas coisas, o Sebron tem mais precisão e segurança, gerando melhor qualidade de imagem e resultado para o cliente. Porque se é importante para você, o Sebron faz e traz. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 3265-0400. Unimed de Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Cuida da minha família e cuidará bem da sua também. A Cerrado Acabamento não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, 2948, do setor Bueno. Tudo à pronta entrega. Telefone 3922-5600. E a Pax Clínica, há mais de 30 anos, cuidando de pessoas portadoras de doenças mentais e dependentes químicos. BR-153, no sítio Santa Luzia. Telefone 3282-7040. E a Bandeira Odontologia, especializada, é do dentista Dr. Carlos Bandeira, que eu recomendo altamente. Fica aqui na Avenida Deputado Jamel Cecílio, edifício New Business. Telefone 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate, falando sobre o Outubro Rosa,
o mês de prevenção e cuidados com a saúde da mulher, principalmente o câncer de mama. Mas aqui, antes de falar sobre o câncer de mama da mulher, doutora Deidmar, o câncer de mama, embora seja mais comum no sexo feminino, atinge também os homens, não? Sim. O homem, ele tem a mama, só que atrofiada, né? E quando ele tem, principalmente, uma predisposição hereditária, ele tem vários casos de câncer na família, ele tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama. E, por exemplo, famílias que têm mutação em um gene que chama BRCA, tem o 1 e tem o 2, mas principalmente a mutação no BRCA2, ela predispõe ao câncer de mama masculino. Tanto é que quando o indivíduo tem câncer de mama e é do sexo masculino, é obrigatório que a gente peça para ele um teste genético de predisposição hereditária a câncer, porque aí ele sai da média, né? Ele vai ter um risco, esse risco dele de desenvolver câncer quando tem a mutação é muito maior do que a população geral, né? Porque se a gente falar na população geral, de cada 100 casos de câncer na mama feminina, eu vou ter um caso de câncer masculino. Mas quando o indivíduo tem mutação, essa chance dele quase que vai mais que 10 vezes esse risco, entendeu? Então, é um paciente que tem mutação que tem que ser extremamente olhado, e também quando ele já tem o câncer, ele tem a mutação, ele vai ter risco também de câncer de próstata, melanoma, vai ter risco de outros tipos de câncer também. Doutora Elisa, uma certa feita, morando nos Estados Unidos, fui levar uma cunhada minha, fui com ela no médico, porque ela estava com possibilidade de ter câncer de mama. E aí eu fui com ela, na época minha esposa americana não podia sair, eu podia sair do emprego, fui com ela. Aí o médico veio com o resultado e falou para ela assim, realmente nós temos que tomar todas as providências, porque a senhora fez um câncer de mama. Aí eu falei, poxa, doutor, ela fez um câncer de mama? Ele falou, se fosse cigarro, né? Fez um câncer de pulmão, porque fumava e tal. Eu disse, eu não acho, é muito forte o senhor falar para ela que ela fez um câncer de mama. Ele falou, o senhor pode achar o que o senhor quiser, mas o câncer é feito pelo paciente. E como os médicos americanos, de regra geral, são educados como uma vaca coiceira, eu não quis discutir com ele que era pior, porque eles são muito mal educados. Essa é a regra lá. Quando você acha um educado, ele fugiu da regra, porque eles são muito lata, eles não têm sensibilidade nenhuma. E quem morou lá sabe disso. Qualquer pessoa pode provar isso. Mas eu pergunto, depois eu fui conversar, até com médicos brasileiros, falei, não, realmente, Rosenwald, há uma certa veracidade nisso. O paciente faz o câncer. É verdade isso? Quer dizer, até o câncer de mama, a mulher faz o câncer. Rosenwald, é muito difícil a gente falar isso para uma paciente, né? Que tem o diagnóstico e, de repente, a gente tem que cuidar para não culpá-la disso, porque, querendo ou não, ela se sente culpada, né? E é papel nosso dizer que a culpa é muito parcial. E hoje em dia, que é sabidamente esses fatores de risco que a gente fala que são modificáveis, que é aonde o médico americano falou, hoje em dia a gente sabe disso. Antigamente a gente não sabia tanto. Então, o câncer de mama é o mais incidente na mulher, no Brasil e no mundo, e por isso é o mais estudado. Então, a gente pensar na incidência da população, 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. E a gente estima que até no ano 2040 esse índice vai cair para 1 a cada 6 mulheres. Então, é o mais estudado. Para a gente falar sobre por que a mulher faz o câncer de mama, o câncer é uma replicação desordenada da célula, né? E em relação à mama, a gente tem um percentual de fatores de risco. Então, no caso de câncer hereditário, por exemplo, é de cerca de 10% a 15% dos cânceres são hereditários. E a paciente fala assim, mas eu estou super tranquila porque na minha família não tem ninguém com câncer de mama. Mas se ela pensa assim, se a população pensa assim, o erro é nosso. É a gente que está divulgando pouco, a gente que está falando pouco. É igual uma paciente chegar com câncer avançado no nosso consultório. A gente está errando em alguma coisa. Então, é papel nosso, como promotores da saúde, a gente divulgar esses fatores.
10 a 15% dos cânceres são de origem hereditária, chega a 25% os cânceres comuns na família, e a gente tem um percentual aí de 30% de cânceres que ocorrem ao acaso, que a gente chama de má sorte. Ao acaso, o simples fato de você ter mama vai acontecer. E 30%, mais ou menos, 28% a 30%, são alguns fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que tem muito a ver com estilo de vida. Então, principalmente, obesidade, sedentarismo, o estilo de alimentação, os nossos hábitos de vida, de corridos, a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho. Então, os nossos hábitos reprodutivos, né? A gente tem filho cada vez mais tarde, isso é uma realidade até para mim. Eu tive filho com 35 anos, o recomendado é para ser um fator protetor à paridade, é abaixo de 25 anos, você ter o seu primeiro filho. Quando a gente trabalha, a gente amamenta menos. Então, a vida corrida, isso tudo está contribuindo para a gente não controlar esses fatores modificáveis. É aí que eu acho que ele pegou na culpa da paciente, certo? Mas importantíssimo quando a gente faz o diagnóstico é tirar essa culpa dela e pensar no que identificar os fatores de risco, identificar dali para frente no tratamento, depois que ela for tratada no segmento, para a gente melhorar até o risco dela do câncer voltar e melhorar a qualidade de vida dela como um todo. O que me choca é saber que a doutora Elisa tem 35 anos com esse rostinho de 25, né? Eu tenho 36. Essa que me choca, depois dá um segredo para todos nós. Mas, obrigada, viu? Doutora Deidmar, muito rapidamente aqui, a minha mãe teve câncer de mama. Infelizmente, foi muito bem, tirou a mama, tomou todos os medicamentos e está muito bem. Tem quase 10 anos. Mas ela é uma pessoa muito estressada, toda a vida foi. O estresse é um fator de risco para a pessoa que adquirir câncer de mama, não? Bom, é muito difícil você medir o estresse para fazer um trabalho científico e você comprovar nesse trabalho científico a carga do estresse, modificando outros fatores, né? Mas se a gente imaginar que dentro do estresse tá essa questão que a pessoa, quando ela está estressada, ela tem um pico hormonal mais alto, ela vai reter mais líquido, ela vai ficar mais inflamada. Com o estresse, ela não vai conseguir se alimentar adequadamente, às vezes, ela vai se alimentar, às vezes, com alimentos até punitivos, né? Ela tá com raiva, ela tá depressiva, aí ela não tem tempo nem para sentar, lavar uma folha para fazer a salada, porque é o estresse do dia a dia, ou ela tá estressada porque perdeu o emprego, ela tá estressada porque, sei lá, tem um parente doente, ou por estresse mesmo. Então, se a gente começar a imaginar que tudo vai se somando para mudar, aquela raiva que ela passa no emprego, quando ela chega em casa, ela passa outra raiva com o marido, ela não se alimenta bem, ela não está fazendo atividade física, é tudo que a Elisa falou, né? Então, esses fatores modificáveis acabam influenciando quando a gente não está muito bem, né? Porque a gente fala assim, mente sã, corpo são, né? Então, tudo que mexe com você, que tira o seu equilíbrio, ele vai realmente deixar você mais doente, né? Mais inflamada, como o pessoal fala. Por isso que quando a gente come melhor, com muito mais fruta, mais verdura, você vai usar agentes antioxidantes, anti-inflamatórios, que vai melhorar você. Agora, não esse tipo de alimentação, porque às vezes a gente, até eu comento muito com meus alunos o seguinte, vocês falam muito em saúde, vocês vão para a academia, vocês malham muito, mas vocês só engolem proteína, um whey protein, vocês comem creatina, aí chega no sábado à noite, vai beber, vai fumar, e fica sábado, domingo, bebendo e fumando, né? Então, assim, não adianta, tem que ser a regularidade, não adianta você ficar de segunda a sexta vegana, de segunda a sexta malhando o dia inteiro, chega sexta à noite, você fuma que nem uma condenada, sábado, domingo, bebe, porque hoje as mulheres estão bebendo muito, se alimenta mal, porque a gente vê o pessoal comendo, é só petisco, né, tudo muito gorduroso. Então, assim, existe uma coisa um pouco relativa nessa história. Então, é a continuidade.
né? Então, se você tem que estar bem com sua mente, você tem que estar bem, e a gente tem que tentar ser feliz. Se você está feliz, então tudo bem, porque eu acho que a felicidade é o equilíbrio, e é a hora que a gente está feliz, que a gente está equilibrada, é que a gente adoece menos. Tá? Ok. A senhora disse coisas muito importantes aí, mas tem uma coisa aí que é raro acontecer. Mulher passar raiva com o marido é muito raro. Marido não passa raiva. Quase nada. Isso é muito raro. A senhora citou um negócio assim tão raro que eu acho que ninguém... O que é? Tem mulher que nem sabe o que é isso. Mas viver a dois é uma arte, né? É verdade. Não existe casamento que não tenha um quê de guerra ali. É difícil. É uma arte viver com as pessoas. Eu diria, não só com marido e mulher, não. Viver com os colegas de trabalho, viver na comunidade, viver num condomínio, tudo é uma arte, né? A arte de viver uns com os outros. Olha, eu quero lembrar que as águas do bem, essa aqui, a Levite, ou água boa essa. A Levite é uma das águas com menor teor de sódio do mundo. É uma das águas mais alcalinas e tem um sabor muito agradável. Eles levam na sua residência. Telefone 3255-9626. E a Credjur é a instituição financeira dos advogados de Goiás. Telefone 3216-0102, porque no cooperativismo é que está a solução da humanidade. O Complexo Cicobi, por exemplo, tem mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. É um show. Se você não pertence à cooperativa, faça isso. E o SEBRAE está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com o tema desta noite, Outubro Rosa, mês de prevenção e cuidados com a saúde da mulher. Agora, doutora Elisa, a doutora Deidmar, ela fez um apanhado muito interessante aí de coisas que são prejudiciais à saúde da mulher e que podem ser gatilhos para um câncer, por exemplo, fumar, beber em demasia, não ter descanso. Eu imagino que os alunos tomam o sono, é muito importante, o exercício físico, enfim, alimentar-se bem. Enfim, eu acho que há essas coisas que me parece que é uma prevenção para tudo, né? Não é só para o câncer, não é câncer de intestino, de problema de pele, tudo. Agora, sob o ponto de vista específico da mulher, quais são os outros elementos de preocupação e de prevenção que a mulher pode ter, que a senhora poderia falar para as telespectadoras? Bom, do ponto de vista da mama, como a gente estava conversando desses fatores de risco, é impossível a gente apontar uma causa única em relação à mama, né? Então, sempre a gente diz que o câncer é uma doença multifatorial. Então, um conjunto de coisas, um conjunto de ações, de fatores de risco, modificáveis ou não, vai fazer com que aquela célula se modifique e se desvie do seu ciclo normal, causando uma lesão maligna, né? Uma neoplasia. No caso, por exemplo, o que a gente preconiza, se a gente for fazer uma prevenção eficaz, é controlar esses fatores de risco e estimular os fatores protetores, porque a gente fala muito sobre fator de risco, mas tem os fatores protetores também. Principalmente, atividade física. A atividade física foi comprovada em estudo que diminui até 20% o risco da mulher ter câncer de mama. E a gente atribuir esse percentual de proteção a um único fator é muito importante, né? A atividade física tem condição de atuar a nível celular. Então, reestabelecendo o equilíbrio da célula, reestabelecendo toda a função normal que ela exerce, né? Se a gente falar da mulher como um todo, as visitas ao ginecologista anualmente é imprescindível, né?
A gente fala muito nesse mês também sobre câncer de colo de útero, então a gente tem que fazer a visita anual ao ginecologista, fazer a prevenção, que é o famoso Papa Nicolau, a mamografia a partir dos 40 anos. Aliás, a mamografia é a nossa protagonista, né, desse mês. Então, mamografia a partir dos 40 anos, e é claro que a gente não pode esquecer também que mulheres abaixo dos 40 anos, a ultrassom da mama faz parte da rotina anual, seja com o ginecologista, seja com o mastologista. Então, e basicamente o restante da rotina e dos fatores modificáveis de hábitos de vida, como a Deidmar já falou, é muito difícil da gente medir em estudos, né, da gente avaliar, porque acaba sendo subjetivo. Mas como estresse, como infelicidade mesmo. Agora, todos os nossos estudos avançados de câncer de mama, ele sempre pega nos hábitos de vida. Então, mulheres que dormem menos, que trabalham à noite, têm maior risco de câncer de mama. Mulheres que trabalham muito, têm maior risco de câncer de mama. E assim vai. Então, o nosso papel é incentivar fator protetor e controlar esses fatores de risco. Eu não estou ouvindo. Agora voltou. Da Santa Casa de Misericórdia, o doutor Arnaldo Jabur, não sei nem se está vivo. Eu fui técnico de enfermagem lá durante 5 anos. Ele me disse o seguinte: olha, as oscilações hormonais de uma mulher, se o homem as tivesse durante um dia, no terceiro dia ele estaria louco, ou no segundo dia ele enlouqueceria. Por alguma razão a mulher consegue suportar. Então, doutora Deidmar, realmente as oscilações hormonais da mulher, fora aquilo que às vezes está aqui do companheiro, porque a pessoa tem problemas de humor, dorme bem e acorda mal, alguma coisa assim. Isso é normal, quer dizer, é da natureza feminina, é uma coisa que as pessoas precisam entender melhor para poder colaborar com a parceira, ou é porque é uma disfunção hormonal? Como é que é isso, na verdade? A mulher realmente ela tem um turbilhão hormonal, né? Principalmente ali no período ovulatório e depois aquele período de inchaço pré-menstrual que deixa realmente ela extremamente irritada, né? E a gente tem que ter muito cuidado na conduta da gente. Eu posso citar meu caso. Há 2 anos atrás eu tive uma arritmia cardíaca e não se achava nenhum caso. Eu pensei que tinha infartado mesmo. E fiz todos os exames, tinha absolutamente nada, mas só essa arritmia que vinha do nada. E eu simplesmente entrei, né, tive a menopausa, entrei no climatério e simplesmente comecei com arritmia cardíaca. Então, a falta do hormônio para mim fez uma falta imensa na questão do meu ritmo cardíaco, né? E eu não posso repor hormônio, porque eu tenho histórico familiar de câncer, então eu não faço reposição hormonal. E aí eu tive que achar alternativas. No caso, eu achei a fitoterapia como alternativa. E realmente o meu ritmo cardíaco melhorou consideravelmente quando eu comecei a fazer a fitoterapia para repor o hormônio. Então, para mostrar o tanto que isso influencia na vida da mulher, né? Então, uma parada na produção do hormônio quase que me dá a sensação de infarto e provavelmente aumentaria meu risco de tromboembolismo pela grande quantidade que eu estava tendo de paradas, né, fazendo um ritmo totalmente arrítmico cardíaco, né. Então, assim, realmente a mulher, principalmente quando ela, né, alcança ali o período da menopausa, principalmente, ela vai sentir ainda mais esse turbilhão, porque o organismo vai sentir a queda abrupta desses hormônios, que já existiam, né, com alguns sintomas, né, nesses períodos de pico, como ovulatório e pré-menstrual. Quando eles acabam mesmo, aí que a gente vê o turbilhão que ele faz na gente, né? Que é o caso da osteoporose, a questão até cardiovascular mesmo, a questão da irritabilidade, isso mexe extremamente com a vida da mulher, e ela tem que realmente, principalmente aquelas que não podem repor hormônio, tem que achar alternativas, a homeopatia, a fitoterapia, são outras coisas que a mulher tem que achar, porque realmente muda a gente completamente, tudo muda.
Agora, doutora Elisa, a mulher que não tem filhos, ela tem mais propensão a ter câncer de mama ou isso é um mito? Não, não é um mito, não. A paridade, ter filhos, é um fator protetor. Então, não dá para a gente dizer assim, todas as pacientes que não têm filhos, elas terão câncer de mama. Isso é um percentual pequeno. Então, ela apenas deixa de ter esse fator protetor, que é a paridade, que é ter filhos. Está sem som? Tá, agora voltou. Ela pode preventivamente fazer alguma coisa para poder suprir esse fato de não ter tido filhos, não? É para mim a pergunta, né? Sim. Eu não estava ouvindo. Sim, com certeza. Como é uma doença multifatorial, ela pode compensar, assim como uma paciente que fez uso prolongado de anticoncepcionais, uma paciente que está fazendo uso de terapia de reposição hormonal, nós podemos compensar nosso risco, diminuindo aqueles fatores de risco modificáveis. Então, mais uma vez, a gente bate nessa tecla de diminuir ou cessar tabagismo, diminuir bastante o consumo de álcool, fazer atividade física principalmente, combate à obesidade, manutenção do peso. A manutenção do peso é tão importante porque as nossas gorduras periféricas, né, quanto mais a gente aumenta o peso, maior a conversão dessa gordura para estrogênio. Então, maior é o nosso índice de estrogênio no organismo, principalmente na pós-menopausa. Além disso, estimular outros fatores. A gente falou sobre esses modificáveis, né? E estimular também a detecção precoce, né? A ida ao mastologista, a ida ao ginecologista, o autoexame. O autoexame não deixa de ser uma forma da gente detectar a lesão. Não é a forma mais eficaz, né? A forma mais eficaz é a mamografia. Mas depois dos fatores de risco mesmo, que são aqueles para prevenção primária, que fazem com que a gente tente não fazer com que não desenvolva o câncer, a gente tem que pensar na detecção precoce. Então, é informar, estimular e cada vez mais a divulgação mesmo das informações de qualidade. Uhum. A partir dos 45 anos, a mamografia tem que ser anual, é isso? Todo ano? 40. A partir dos 40, a mamografia anual, exatamente. Como o homem tem que fazer o toque acho que o homem a partir dos 45, se não me engano, né? A mulher a partir dos 40, é isso, né? Isso, mulher a partir dos 40. Na verdade, não tem um guideline para homem, né? Não existe assim, um screening, a não ser para aqueles que têm mutação, né? Mesmo aqueles que têm mutação também não tem um screening definido, mas aí sim, eles começam a orientar acima dos 30 anos, fazer palpação, né? Ou 10 anos antes, né? Às vezes ele tem um familiar que teve um câncer de mama aí aos 30, e aos 20 anos ele já tem que estar um pouco atento. Eu vou contar uma coisa antes de sair dos comerciais para a doutora Deidmar e a doutora Elisa, que vocês duas não sabem. Eu queria até ver a fisionomia delas quando eu contar isso para elas. Como médicas, pesquisadoras, não sabem. Tratar mal o marido dá câncer. Pode, viu? Pesquisa minha. É brincadeira, não é? Mas realmente, aproveitando isso, o equilíbrio entre o casal o desequilíbrio entre o casal é fator de estresse causa câncer, é fator de um monte de distúrbios que acabam afetando a saúde. Então, é bom viver bem para poder ter saúde em dia também. Bom, a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, como cabelo, barba e tratamentos faciais. Um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Aqui fica na rua 1123, do setor Marista, telefone 3988-6223. Voltamos já já. Estamos de volta com a opinião e debate desta noite, no último bloco, programa muito bom, Outubro Rosa, mês de prevenção e cuidados com a saúde da mulher. As doutoras Deidmar Cássia Batista Abreu e doutora Elisa Souza de Cunha Bastos, que fazem parte do corpo clínico do CEBROM.
Bom, doutora Deidmar, o que nós não falamos, a senhora tem 1 minuto para falar para as telespectadoras, para os telespectadores a respeito desse tema e que nós não abordamos. Não, a gente quer dizer só o seguinte, que não é só no outubro, né? As mulheres não podem parar só nesse mês e pensar que vai fazer exames. Nós, desde o ano passado, estamos estacionados. Eu posso falar que de cada 10 mulheres que eu atendo hoje, 9 não fizeram exames no ano passado. Então, muito cuidado, estamos tendo muito câncer avançado de mama, coisa que a gente não via há muito tempo. Então, a pandemia está atrapalhando o diagnóstico precoce de muitas neoplasias. Por favor, façam seus exames, coloquem seus check-ups em dia, porque muita paciente está aparecendo com câncer avançado, com medo de vir ao consultório. E a chance de você ser infectado no consultório é muito mais baixa do que ser infectado num bar, num supermercado, porque tem todos os cuidados que estão sendo tomados com todos os pacientes que chegam à clínica. Doutora Elisa Souza, também para a senhora, igualmente, 1 minuto, para a senhora falar alguma coisa que às vezes a gente não conseguiu abordar, o tema é muito amplo, né? E que seria interessante os telespectadores saberem. Eu acho que a pandemia não é desculpa mais, né? Bom, eu vou usar a campanha, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, então quanto antes melhor. Então, quanto antes serve para as duas coisas, quanto antes nós mudarmos hábitos menor será nosso risco, e quanto antes nós detectarmos uma lesão já existente, melhor e maior a chance de tratamento. A detecção é mamografia. A mamografia é o único exame que, comprovado por estudo, conseguiu diminuir mortalidade de câncer de mama. Então, a gente consegue descobrir a lesão menor do que 1 centímetro, antes dela ser palpável. Por isso que a gente bate nessa tecla. Mamografia é um exame polêmico, né? Causa um pouquinho de desconforto, mas é completamente tolerável. Então, se você ainda não foi, se a sua família, converse com a sua família, da sua mãe, com as suas filhas, se não foram fazer a mamografia com a sua avó, com as tias, cobrem isso delas, da família, e nós estamos à disposição, não só nesse mês, como a Deidmar falou, como todos os outros meses. Talvez eu tenha tido essa impressão, doutora Deidmar, porque eu não sou mulher, não tenho o seio que a mulher tem, mas pelo que eu vi, a mamografia é uma coisa, todas as vezes que eu fui com minha esposa, já acompanhei minha filha também, o desconforto é mínimo, né? É um certo aperto na mama, para ela ficar firme ali e ter a mamografia sendo feita, mas não vai além disso, não é? O importante é que a técnica que está fazendo, ela tem que realmente colocar a posição correta e ajustar a mama corretamente. O que acontece é que, às vezes, na correria, a técnica não coloca a paciente na posição correta e depois fica tentando ajustar. Isso que dói na paciente. Mas aquela técnica bem treinada, que já coloca a paciente na posição e só aperta na hora que já está bem posicionado, então realmente é uma coisa que é tranquila. Quando vocês verem que o exame está incomodando muito e muito desconfortável, é porque ela não colocou você na posição correta e depois que está apertada, ela quer tentar colocar. Aí realmente é bastante desconfortável. Então é sempre importante num lugar que tenha experiência também, né, em fazer esse tipo de exame, porque a técnica vai estar treinada, ela coloca você na posição correta, aperta e solta. Então, é um desconforto extremamente rápido, desde que esteja bem posicionado, né? Muito rapidamente, que eu tenho só 30 segundos aqui, doutora Elisa, mais uma vez, porque eu tenho várias pessoas do meu redor que já fizeram, minha esposa fez, minha filha querendo fazer agora, embora seja jovem, o silicone, quando tem o silicone, não há perigo de romper quando vai fazer o exame, não, né? Não há esse risco de romper. Aliás, existe um risco, mas é muito pequeno. É impossível a gente dizer, não existe esse risco, né? Sim, mas não, não é comum, não é? Não é comum, a gente faz manobras especiais, algumas manobras para quem tem a prótese, mas risco de romper e algum malefício para a prótese, não. Pode ficar bem tranquilo. Perfeitamente. Bom, minhas considerações finais são as seguintes, aí são 2 grandes médicas dessa área, dando instruções para as mulheres muito abalizadas, doutora Deidmar, doutora Elisa, e a gente espera que as pessoas, inclusive os próprios esposos também, se a mulher é relutante, você fala, não, querida, você tem que fazer os exames. Então, neste mês, principalmente, que é um mês icônico, estão fazendo aí
mais exames, fazer como diz o outro, entre aspas, uma promoção para que a mulher possa fazer isso, quer dizer, promovendo o fato da pessoa fazer a prevenção. Então, vamos ater a isso, porque o câncer de mama, uma vez detectado no princípio, ele é altamente curável, ele é perfeitamente curável, não pode deixar ficar um câncer já avançado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.